Olá pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos aí. Hoje a gente está aí para falar sobre os três modelos eficientes de gerenciamento no Day Trade. Tá? O Active Trades Academy tem essa proposta aí, a proposta de mini imersão. Tá? Vamos esperar todo mundo entrar aí, vamos ver como é que tá aí. E a ideia é essa, tá? Que em um formato em 3 dias a gente consegue passar bastante experiência, bastante assunto, principalmente para um tema que é gerenciamento de day trade, que é onde as pessoas têm ou medo, ou ansiedade, ou principalmente a dificuldade de se manter consistente. Ok? Eu sou Evandro Guinzelli, vou conduzir a aula de hoje, primeiro dia, segundo dia e terceiro dia. Vocês estão à vontade aí para o chat, para vocês irem perguntando. E esse é o nosso objetivo, tranquilo? Vamos lá? Às vezes eu não preciso aparecer muito, mas eu quero começar a mostrar para vocês aí algumas coisas que a gente tem. Primeiro eu quero falar de mim, para vocês entenderem com quem vocês estão falando aí e por que eu trago esse tema. Porque é algo que fez muito sentido para mim. É quando eu trabalho com as mentorias, principalmente individuais, a gente trabalha muito gerenciamento. Porque às vezes a pessoa pensa que não sabe operar. Às vezes o trader iniciante, que está nos primeiros meses, ele acha que ele precisa ficar aprendendo coisas novas. E na verdade, não coisas novas focado em estratégia, e sim coisas novas focado no seu próprio gerenciamento. Muitas vezes a solução está dentro e não fora buscando, porque eu fiz isso muitos anos, tá? Então, falando um pouco de mim, para vocês terem a experiência aí, por que eu gosto desse tema e por que eu acho que é onde faz toda a diferença. Primeiro, vamos lá, eu comecei em 2008, então, 2007, 2008, eu fazia só swing trade em ações, comprava e ficava alguns dias. E já fui agraciado aí com a crise de 2008, né? Caía e estopava. Tá? Eu era muito cru, muito cru. Em 2010 foi onde eu conheci o day trade. Em 2010 eu conheci o day trade. Então eu fiquei 2 anos trabalhando somente swing trade em ações. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o day trade através de uma palestra, uma pessoa que mostrou o gerenciamento. Olha que legal. Essa pessoa mostrou o gerenciamento. O que era o gerenciamento dela? Ela tinha uma carteira, um dinheiro maior numa carteira de longo prazo, muita grana, e um dinheiro menor para fazer operações especulativas, para rentabilizar. Na época eu não tinha o dinheiro maior, mas eu tinha o pequeno, e aí foi onde me chamou, por isso que eu fui pro day trade, e eu acabei gostando, tá? Então eu comecei day trade no Brasil a partir de 2010, logo em seguida eu já conheci o Forex, 2011, e aí eu vou falar para vocês assim, ó, de 2010 até 2021, que são 11 anos, só de day trade, melhorou muito em termos de tecnologia, acessibilidade, informação e liquidez, quantidade de pessoas, tá? Então eu, Evandro, gosto de day trade, tá? Evandro, fiz day trade em ações? Pouco, tá? Então day trade em ações não é o que eu gosto. Não estou dizendo que não dá dinheiro, que não dá certo, estou dizendo que não é o que eu gosto. O que eu gosto? Eu me criei em cima do mini índice, né, no Brasil. Quando eu fui lá para o mercado Forex operar moedas, eu conheci índice da Alemanha, tá? E eu gosto muito de moeda, o dólar CAD. Então eu opero muito o mini dólar, eu acabei não colocando aí, né? Eu opero bastante o dólar, mini dólar é o que eu gosto de operar, o índice da Alemanha e algumas moedas, mas normalmente o que eu opero mais é um dólar CAD, tá? Basicamente é isso. Evandro, qual que é a tua rotina? Eu quero colocar um pouco da minha rotina para vocês entenderem como vocês podem visualizar o futuro de vocês, como vocês podem organizar o tempo de vocês e assim vai. Ok? Hoje eu opero das 9 ao meio-dia. Às vezes eu me estendo até 1 hora da tarde, mas é das 9 ao meio-dia normalmente, tá? Então assim, já operei muito tempo na madrugada, das 4 da manhã até as 7. Tá? Algumas pessoas acham pesado, acham ruim operar às 4 da manhã, para mim era sossegado. Acordava às 4, 5, 6, 7, 7 e meia, 8 horas, já tinha batido a meta do dia, e aí vem a sensação de dever cumprido, tá? Então eu tenho isso. Então hoje não, hoje das 9 ao meio-dia, todos esses produtos aí. E de tarde a gente tem tempo, então de tarde a gente tem certa ociosidade. O cara que é day trader mesmo, opera pouco, e aí depois ele tem tempo. Aí em 2015 nasceu o lado educacional, de começar a dar palestra, conversar, estudar e mostrar um pouco, ensinar.
E de tarde eu cuido mais do lado de ações. Então, a carteira de longo prazo, rentabilidade. Eu gosto de trabalhar com opções, operações estruturadas. Então, essa é a minha rotina. É onde eu me mantenho conectado com o mercado da forma como que eu gosto, tá? Vamos lá. O que que eu já fiz? Para falar de gerenciamento, não adianta o cara ter 2 anos de mercado, não adianta o cara ter 3 anos de mercado. Entendeu? Não adianta o cara ter 2 anos de mercado e fez 40 cursos. E eu conheço pessoas que têm 2, 3 anos de mercado e que fizeram muitos mais cursos que eu. Não é isso. Isso vai te dar uma certa informação, mas não é isso que vai te dar bagagem, não vai te dar experiência. A experiência vem com o tempo, é você estar atuando, tá? Então, nesses anos todos, a minha atuação foi em diversos segmentos. Eu já fiz day trade scalper, hoje eu não faço scalper. Não sou especialista em scalper, eu gosto de day trade, tranquilo. Pegar o melhor movimento. Eu gosto de day trade que vai... Já fiz day trade longo também, de tentar ficar comprado o dia inteiro, até de um dia para o outro. Não é. Eu gosto de day trade tradicional. Identifica a oportunidade. Se a oportunidade está num tamanho pequeno, eu vou pegar um tamanho pequeno. Se a oportunidade está para um tamanho maior, eu vou pegar um tamanho maior. E pronto. Aí eu fui me moldando conforme o mercado. Já estudei, tentei tape reading, fluxo. Acho bacana, interessante, fantástico em termos de inteligência. Não é o meu perfil. Não é o que eu gosto, né? Então tem pessoas que gostam, tem outras pessoas que não gostam. Eu dou uma olhada em algumas ferramentas de tape reading de fluxo, mas não é o meu perfil assim, ó, full time, alguma coisa assim. Trabalhei bastante tempo com robôs, eu não faço programação, tá? Principalmente no MetaTrader. Então, com programadores, backtest, otimização. E aí que entra o gerenciamento. Quando você pensa em robôs, você pensa em tudo. Tudo que você não enxerga e você não executa na mão, você tem que pensar no robô, tá? Como que ele vai sair, como que ele vai entrar, o que ele vai fazer com a situação A, com a situação B, com a situação C, que normalmente nós somos cegos nesse sentido. Manual. Já operei contas com vários valores, de multicontas, de gerenciamento, então já tenho essa experiência também desde a conta do mini contrato, na conta um pouquinho maior aí, onde tem que aplicar gerenciamento, ok? E os indicadores tradicionais aí já estudei um monte de coisas, algumas coisas boas, outras porcarias. Eu elimino praticamente todos, tá? Eu gosto de informação clara, informação que realmente necessito. Então, eu não gosto de uma coisa muito cheia na tela, eu gosto de algumas informações, indicadores que te dão alguma informação, mas que você consiga fazer uma leitura, uma interpretação. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. O que é importante? Por que o gerenciamento ele é importante? Porque ele elimina questões emocionais, tá? E a gente sempre fala, no início tu quer aprender a técnica, tu nem sabe que existe emocional. Quando você já aprendeu um setup, um modelo operacional, clicar, comprar e vender, você vai descobrir quem é você como pessoa. Quem é a pessoa que lida com ganhos, com perdas, com emocional, com ansiedade. Você se descobre diferente. Então, um bom gerenciamento elimina questões, você diminui o risco da operação. Nós estamos no mercado de volátil. A gente precisa de pensar em diminuir o risco. Não aceito qualquer risco. Não posso perder muito mais do que eu posso ganhar. Entendeu? Aumentar os ganhos das suas operações, ou seja, ser mais produtivo. Tá? Isso é bem importante a gente ser mais produtivo. O que mais que a gente pode pegar agora nesse treinamento? A minha ideia é que eu consigo ampliar a visão, a tua visão no day trade. Por quê? Porque às vezes a gente está cego num modelo, porque o cara falou A, B ou C, eu estou seguindo aquele modelo e pronto. Então ampliar a tua visão é bem importante. E outra questão que eu acho muito importante, que eu falo, o meu padrão operacional, é usando stop. Eu aprendi assim, eu gosto assim e é assim que dá certo. Então, sim, aqui ó, todas as operações que eu vou falar é usando stop. Por quê? Porque é o meu perfil e como eu gosto. Tem pessoas que não usam stop, tá tudo certo. Por quê? Porque elas têm um modelo para aquilo. Desde que você saiba o que você está fazendo. Tá? Basicamente isso. Outro ponto importante. Eu gosto de usar o stop. Por quê? Porque dentro... Deixa eu até colocar aqui que eu quero aparecer para vocês. Porque dentro do perfil day trader, características é dormir líquido, não ficar comprado de um dia para outro, tá? E se você não tem stop e você dorme, fica posicionado de um dia para o outro, já é diferente, tá? Às vezes eu já fiz um dia, estopei,
sair negativo. É o meu padrão. Mas eu vou dormir tranquilo. Não vou dormir preocupado com a ordem. No dia seguinte eu vou acordar para o mercado abrir. Se eu dormir até mais tarde, dormir, tá tudo certo. Ou seja, eu estou me aproveitando do mercado como day trader e sou menos escravo do mercado. E já fui muito escravo, tá, pessoal? Já fui muito escravo de operação. Hoje não mais. Tá? Então, day trade raiz. Day trade para que conforme tem que ser. Pelo menos na minha opinião, né? Não é que eu tenha uma verdade absoluta. Ok, pessoal? E aí, primeiro assunto que vocês viram. Qual que é o grande poder do day trade? Por que eu acho que é fantástico o day trade? E aí eu queria colocar isso muito como realidade para vocês. Por quê? Porque por aí se vende muita ilusão, por aí fala muita besteira, entendeu? Fala o que vende, não fala a realidade, e é importante a gente separar. O que eu quero separar com vocês? Primeiro, quando você for para o day trade, tenha uma estrutura simples. Não precisa você ter milagres, um monte de coisas. Você não precisa ter um supercomputador. Você não precisa ter 5 telas, 4 telas, monitores, como tem internet, entendeu? Tu não precisa ter a melhor internet do mundo, tu precisa ter uma internet que te atenda, tá? Então não precisa ter uma cadeira gamer, como todo mundo mostra, tu precisa ter uma estrutura simples, porque o que vale é o conhecimento e a aplicabilidade, tá? Isso é bem importante que você tenha os pés no chão. Começa sempre com baixo capital, tá? Com baixo capital, por quê? Porque é o início. É o início, você corre riscos, você não tem você não está habituado a fazer tudo. Como você vai construir uma obra, entendeu? Não vai construir uma torre de 50 andares, faz uma torre pequena, entendeu? Faz uma casa primeiro. Depois que você estiver habituado, fica mais fácil, tá? Fica mais fácil. Então começa com baixo capital. Se você deu certo com baixo capital, a chance de você dar certo com maior capital, sim. Outra grande vantagem no day trade é que permite alavancagem. E uma alavancagem, quando usada de forma correta, sem usar extravagâncias, sem aumentar o risco, é importante. Vou dar um exemplo bem prático de alavancagem. O velocímetro do carro. Tá? Vai de 0 a 200. Ou seja, está disponível para você ir até 200 do teu carro. Mas você vai usar o quê? 0 até 80, 0 até 80 a grande maioria das vezes. De 80 a 120, quando a estrada permitir, quando o caminho te permitir. E acima de 120, quando permitir. Então, são situações e situações. Então, está à disposição a alavancagem. E aí você tem que entender e saber quando você vai usar. Então, também é um poder da alavancagem. Operações rápidas, tá? Operações rápidas, então não precisa esperar. O day trade é justamente isso, tá? Não precisa esperar uma semana, 10 dias. Tem gente que faz trade de segundos, mas normalmente minutos, meia hora. Meu horário, janela de horário é das 9 ao meio-dia, no máximo 1 hora da tarde, então em 3 horinhas eu resolvi meu dia. Tá? Atualmente, day trade baixíssimos custos, tá, pessoal? Muito, muito baixo custo. Tá? Anos atrás era muito caro para operar day trade. Tá? Então, hoje os custos são baixos. Eu sei que todo mundo chora dos custos, mas já melhorou, tá? Perto do que estava. É um mercado crescente, tem muitos investidores chegando. Cada 10 que chega, 7 vão embora porque são iludidos, mas quem vem sem ilusão para aprender permanece e vai olhar para trás daqui 5 anos, vai olhar para trás e dizer, cara, que bom que eu comecei 5 anos atrás, olha o quanto eu melhorei, olha, já estou ganhando dinheiro e assim vai, tá? E o day trade ele te dá acesso tanto ao cara que tem milhões quanto ao cara que tem pequeno dinheiro, tá? E tem muito ativo financeiro para você negociar compra e venda e vai crescer cada vez mais. Vamos lá, pro lado negativo, que aí as pessoas não querem enxergar e quando se fala, elas não querem ouvir, tá? Day trade é uma profissão, day trade é uma atividade técnica, tá? Então o que acontece? Para você ser técnico, você precisa aprender. E para aprender algo geral, tu vai no Google. Quando tu quer aprender algo técnico, tu tem que fazer um processo de formação em qualquer profissão. Se você é dentista, você vai se formar em dentista e tu vai refinar, estudar mais um pouco para você ser uma área técnica. Se você é da área da contabilidade, você é contador e depois você pode se especializar em alguma área. Se você é médico, mesma coisa, você é um clínico e depois você pode se especializar em uma atividade, pode se especializar em cirurgião e isso precisa de tempo e prática, ok? E o day trade é a mesma coisa. Então as pessoas acham que elas vêm, elas vão pegar uma apostila e já vão estar prontas.
Não, um técnico de radiologia, um técnico de qualquer atividade precisa de tempo. Então, tenha uma em mente que tu está num processo de formação, tá? Quando que tu vai largar o teu emprego para você poder viver de day trade, que é o sonho de todo mundo? Quando tu já está faturando o suficiente, pelo menos isso é um pré-requisito. Então, o fator tempo é importante. Tem custos, tá? Quando tu é médico, quando tu é dentista, quando tu é contador, todas essas profissões que eu citei aí, tu precisa gastar para te formar. Então tem custo sim, tá? Em fazer um curso A, um curso B, estar presente num evento tá, um congresso A, B ou C e assim vai. Então tem custos, tá? Custo de plataformas, né? Custo de assessoria. Imagina que tu vai ser um estagiário, entendeu? Por que as profissões têm os estagiários? Para você começar a desenvolver o teu trabalho, se você gostou, você foi bem, você fica. Então, o day trade é a mesma coisa. Tira um período de estágio, 6 meses, um ano e meio, e vê se você melhorou ou não, se você está apto a fazer isso. Tá? Eu falo, day trade é para todos. Mas tem que ver se você faz parte de todos, se você está disposto a isso. De repente a tua profissão é melhor, tu não quer day trade, tá tudo certo. Tá? Então, tenha em mente isso. Quando eu falo em um ano, tirar um ano para aprender day trade, as pessoas pensam que é loucura. Tá? Agora, se eu falo que você está indo fazer uma cirurgia com um médico que ele ficou 6 meses numa faculdade, tu confia? Tu acha que ele está habilitado? Tu já sabe, não, é impossível, o médico é 6 anos. Entendeu? Então é a mesma coisa. Tá? O que está claro no nosso dia a dia, parece que quando vem para o mercado financeiro morre tudo. O terceiro olho abre, a ganância abre e ninguém mais olha. Então eu gosto de falar isso. Você vai conhecer a si mesmo. Depois que você entra para o mundo day trade, tu vai saber o que é emocional, tu vai saber o que é ansiedade, você vai saber o que é euforia quando você ganha uma grana. Tá? Às vezes a pessoa ficou um mês inteiro trabalhando em um emprego, saindo de manhã, voltando de noite, saindo de manhã, voltando de noite, e você ganha num dia esse dinheiro. Então causa euforia. Isso é um problema às vezes. E saber lidar com as perdas. Se você não cuidar as perdas, se você acha que não vai ter perdas, você é um iludido. Então tem que saber lidar com as perdas. Vai viajar, furou o pneu do carro, estragou um pneu do carro lá, você vai lá e compra outro pneu. Isso é uma perda. Só que no dia a dia está muito fácil para aceitar, porque tu não tem outra alternativa. Tu vai lá e tu vai fazer isso. Tá? No day trade é a mesma coisa. Só que parece que a gente sabota, que a gente fica mais nervoso, que a coisa não acontece. Então, lado positivo e lado negativo, tá bom, pessoal? Deixa eu falar para vocês aí, se vocês quiserem fazer comentários aí sobre essa parte, o que pega mais para vocês aí? Pega mais sobre o que mais pega mais? Pega mais emocional, ansiedade? Conhecem alguém que é mais seco assim, mais racional, alguém que é muito emocional? Conta uma historinha aí de alguém aí. Olha, eu já vi gente chorando. Vou contar algumas histórias aí, sabe? Já vi em algumas épocas aí que eu operei junto com outras pessoas, eu já vi gente perdendo day trade se jogando no chão. Entendeu? Eu já estava dentro do escritório de investimentos anos atrás, eu vi gente literalmente indo para a janela vomitar com as perdas. Eu já vi gente correndo para o banheiro na hora do day trade. Então o fator emocional é bastante importante mesmo. Algumas são engraçadas, né? Algumas são tragédias. O que eu quero mostrar para vocês? Olha o grande poder do day trade. Primeiro, a gente precisa de movimentação. O que eu tenho aqui, tá, pessoal? Eu tenho um gráfico com o início do dia e até o final do dia. Então, esta movimentação, esta amplitude me interessa. Isso me interessa. Quando tem uma volatilidade, mas para quem está chegando, quando tem uma distância, me interessa. Então, quando tem outra distância, me interessa. E se tiver distâncias menores, também me interessa. E aí que a gente começa a se preparar para o day trade. Eu tenho que estar preparado para distâncias maiores, movimentações maiores, e eu tenho que estar preparado para movimentações menores. O que é estar preparado? Preciso entrar e fazer operações em todas? Não. Tu pode determinar, eu só vou entrar com volatilidade maior, e quando eu vejo identifico que a volatilidade está pequena, não me interessa. Ou o contrário, eu não quero grande volatilidade porque eu quero me especializar em volatilidade menor. Ou as duas coisas, mas o importante é você enxergar, ok? Então, movimento de queda, movimento de alta, movimento de queda, movimento de alta, espetáculo pra gente, ok? E aí, olha só,
que eu preciso que você entenda sobre o day trade? O que eu gostaria que você olhasse assim, poxa, como que eu vou estar? Eu quero aparecer para vocês. Como que eu vou estar daqui 2 anos? Como que eu vou estar daqui 3 anos? Vou estar no oba-oba ou não? Tá? O que eu indico? O que eu acho legal para vocês? Seja profissional. O que é ser profissional? Trata como uma empresa o trade. Uma empresa, você abriu a tua empresa agora, primeiro mês, difícil, está começando, muito trabalho. Segundo mês, terceiro mês, muito trabalho e pouco cliente. Passaram-se 6 meses. Tu tem mais clientes, tu já começou a faturar. Opa, ainda tem que trabalhar bastante. Fechou o balanço, fechou o cadastro, fechou venda, entregou o produto, tratou o cliente bem. Você tem que tratar o trading como empresa. Chegar na hora certa, fazer uma análise correta, evitar euforia. Final do mês fazer fechamento no final do dia, fazer fechamento no final da semana. Tratar como uma empresa, ok? Quando você for lá para o teu operacional, tem um operacional muito simples, tá? As pessoas tendem a gourmetizar. As pessoas tendem a achar coisas que depois se tornam desculpas. Não. Operacional simples. Às vezes, para te ter operacional simples, tu tem que sim lá que experimentar um monte de baboseira, um monte de besteira, para depois você torná-lo simples. Mas tem um caminho que você já pode chegar e torná-lo simples, tá? Cursos e treinamentos você vai fazer constantes. Eu tenho 13 anos de mercado e todo ano eu procuro fazer 1 ou 2 cursos, pelo menos um por semestre. Tá? Agora, ultimamente, mais online, mas eu gosto muito de treinamentos presencial. Evandro, tu aprende tudo no curso? Com 13 anos, a gente vai pegar pinceladas. A gente vai pegar dicas, a gente vai pegar histórias, a gente vai pegar algum gerenciamento, a gente vai pegar alguma coisinha que a pessoa, algum ativo que ela opera, alguma história que ela contou que, opa, se o cara fez eu posso implementar para mim. Tu senta do lado de uma pessoa e essa pessoa conta uma história. Poxa, eu fiz o curso A, o curso B, o curso C. Olha que legal, eu aprendi isso. Poxa, eu opero assim, não deu certo. Eu também operei assim, não deu certo. Então já é uma consolidação da informação, começa a ficar melhor as coisas. Tá? Então, cursos e treinamentos tenha em mente que você vai fazer constantemente. Por quê? Porque se você quer ser profissional, em qualquer área você vai estar se atualizando ao longo dos anos, ok? E tenha contato com pessoas profissionais. Isso pode parecer difícil no começo, mas tenha contato com pessoas profissionais. Não com esses falcatrua aí do mercado e não com falastrões. Quando tu encontra uma pessoa que opera sério, quando tu encontra uma pessoa que uma pessoa que opera contas de clientes, ou o cara que trabalha numa mesa proprietária, começa a bater um papo sério com a pessoa, entendeu? Pequenos papos de 5, 10, 15 minutos vale a pena. Eu conheço algumas pessoas que operam profissional que às vezes nós nos falamos pelo WhatsApp ou pela plataforma Zoom online uma vez por ano, 2 vezes por ano, entendeu? Eu conheço algumas pessoas que operam que eu não conheço pessoalmente, mas quando precisar me manda uma mensagem. Evandro, o que tu acha do ativo tal? Se tu fosse operar tal ativo, como você operava? O que tu acha desse movimento da semana? Papos, conversas profissionais, entendeu? Onde você vai engrandecer. Tá? Então, se você puder ter esse contato é importante, e aqui é importante, tá, pessoal? Vou voltar a aparecer para vocês porque é importante. Isso aqui derruba todo mundo no mercado financeiro. Mais cedo ou mais tarde, o mercado é soberano, ele vai derrubar. Por quê? Porque se o teu ego crescer, tu vai cair alguma hora, ou no gerenciamento, ou na alavancagem, ou tu não contava com o movimento. Cara, isso aqui é bacana faturar bastante? Bacana. Pode faturar? Fatura. Esse é o objetivo? Esse é o objetivo. Mas cuidado com o ego, tá? Isso aqui derruba. Isso aqui derruba, tá? Então muita atenção. Ok, pessoal? E aí, o que a gente vai aprender sobre gerenciamento? Eu tô correndo aqui porque eu quero passar bastante informação, tá, pessoal? Por isso que eu tô dando uma corrida aí. E aí depois vocês vão perguntando, eu vou escrevendo conforme posso, vou respondendo no final e vamos embora, tá? O que a gente vai aprender? Modelo 1, modelo 2 e modelo 3, tá? Olha que legal, o modelo 1 é indicado para quem está começando, simples e eficiente. Por que eu coloquei um modelo 1 simples e eficiente? Porque eu uso. Porque eu vejo que os iniciantes querem algo mirabolante e não precisa.
é indicado para quem está nos primeiros 2 anos. Gente, se tu está nos primeiros 2 anos, se você está nos primeiros 2 anos de mercado, tu é iniciante, tu é bebê de mercado, entendeu? Você não pegou o que tem que pegar aí no mercado. Então, reconheça, já aprendi um monte, já aprendeu um monte. Eu também achava que eu sabia tudo. Era empolgado, não sabia nada, entendeu? Então, os primeiros 2 anos é de muito aprendizado. Foco para o iniciante e já dá para ganhar um dinheiro. Só com o primeiro modelo 1. Tá. Segundo modelo, ajuda no controle da ansiedade. É um pouquinho mais apimentado que o segundo. Ele ajuda no controle da ansiedade. Tem pessoas que não conseguem deixar o mercado correr. Fica ansioso, tu aumenta teu percentual de acerto. E possibilita um melhor risco-retorno junto com o emocional. E o terceiro modelo é um pouco mais avançado, tá? Para ser operacional. Ele possibilita um pouco de ganhos com menor movimentação de mercado. Ou seja, às vezes as pessoas querem ganhar mais, mas o mercado precisa movimentar mais. E conforme o teu gerenciamento, tu pode ganhar mais com a mesma oscilação do mercado. Tudo é gerenciamento, tá, pessoal? Então, esses 3 modelos aí são fundamentais, ok? Vamos lá, algumas observações importantes. O gerenciamento, ou seja, cuidar das tuas operações, e o comportamento, que é o quê? Clicar, aplicar, ser exatamente um trader, ou seja, executar o que você propôs, é o que vai te dar lucro. O que vai te dar lucro, pessoal, é você ter gerenciamento e um bom comportamento, uma boa execução. Tá? Se você não tiver um gerenciamento, tu pode colocar tudo abaixo. Se você tiver gerenciamento e não tiver comportamento, você foi. Acabou também, não vai. Então, gerenciamento e comportamento. Isso é o que vai te dar lucro. Ponto. Pode ser uma estratégia tosca, pode ser um modelo ruim, mas se tu tem gerenciamento, tu não vai tão mal. Tu começa a ir bem também, por incrível que pareça. Vamos lá? Primeiro modelo. O que eu quero falar desse primeiro modelo? Vamos lá, vamos começar o primeiro modelo. Antes disso, siga tanto no YouTube quanto no Instagram a Estúdio Finance, nosso canal, e o Evandro Guinzelli. Okay? E aqui no Active Trades Academy tem vários outros treinamentos rápidos que facilitam a tua vida como trader. Olha só, primeiro gerenciamento. Eu já estou com o gráfico aberto aqui, mas o que eu quero falar? Imagina que no gráfico a gente vai fazer uma venda aqui. Ou seja, o meu objetivo é que o mercado vá cair. O que eu preciso? Primeiro ponto, pensar nas possibilidades. Olha só, eu preciso pensar no que pode vir a acontecer, ok? Então, eu pensei, bom, eu vou entrar vendido porque eu quero que caia. Porém, esse ativo pode subir. Sim, pode subir. Ou, então eu tenho que ter gerenciamento para essas situações. Tanto para queda, quanto para alta. Se você está entrando e não tem esse gerenciamento, fadado ao fracasso. Mais um ponto importante. Ele pode cair bastante. É uma outra situação que pode acontecer. Ou ele pode subir bastante, ir contra. Eu quero que ele caia, mas ele pode subir bastante. Faz sentido para você isso? Não é isso que acontece? E acontece bastante. Tá? E mais, eu ainda posso ter uma situação que ele não vá como eu quero. Ele pode, eu quero que ele caia, mas ele pode subir e depois ele pode cair. Então eu tenho várias situações possíveis que a gente não enxerga às vezes. A gente quer entrar e pronto. Então a gente tem que ter gerenciamento para todas as situações. Se aconteceu a situação A, o que tu vai fazer? Se acontecer a situação B, C, D, E, F, quantas forem possíveis, ok? Então vamos lá. A primeira parte de gerenciamento. Fiz uma venda, programa o stop. Primeira coisa, você está entrando no mercado, o mercado envolve risco. Programa a tua perda. Bom, se tudo der errado, o que eu vou perder? Por que eu parto desse princípio? E aí olha para mim aqui, ó, pessoal. É isso que me dá tranquilidade. Se eu sei que eu vou entrar ali e eu posso perder $100, é $100. Não vai acabar a minha vida. Ah, vai ficar chateado? Vai ficar chateado. Se eu vou colocar uma operação que eu vou perder $10, é $10. E pronto, eu já sei o pior cenário. Por isso que eu me torno mais racional no dia a dia. Porque eu já sei o que pode acontecer contra.
Então, se dar errado contra, tá tudo certo. Tem que estar dentro do meu aceitável. Ah, perdi R$ 200, perdi R$ 300, perdi R$ 1.000. Tu já sabe o que vai acontecer. Então, eu já elimino a questão de emocional. Por quê? Porque se der errado, eu já sei o que vai perder. Agora, se eu não sei quanto eu vou perder, não é uma coisa empírica, é ruim. Então, eu sei quanto eu posso perder. Primeiro ponto. Tá? Então, a gente já começa a eliminar as coisas. Segundo ponto, proporcional. Se eu estipulo uma perda X, pelo menos eu vou ter que visualizar um ganho do mesmo tamanho. Esse é o meu pensamento. Eu sei que algumas pessoas ensinam para ganhar menos e eu sei que algumas pessoas ensinam para ganhar muito mais. É óbvio que para ganhar mais a gente está sempre com a mente aberta, mas tem que ver se a gente consegue aplicar. Eu quero ganhar 10 vezes mais do que eu perco. Sim, mas e aí, aonde eu estou operando me permite isso ou é uma ilusão minha? E se ele me permitir, é sempre ou lá de vez em quando? Tá? Então isso a gente precisa cuidar. Voltamos para cá, olha só. Eu vou fazer uma entrada de venda, programo uma perda X, um stop. Proporção 1 para 1, eu tenho o meu ganho. E aí agora eu começo a ver as possibilidades. Tá? Então, primeiro, eu meço o stop. Segundo ponto, eu vou medir o tamanho do gain. Pelo menos 1 para 1. Ponto. Para o iniciante, coloca sempre 1 para 1. Tá? E aqui eu poderia falar um monte de coisas, um monte de benefícios de você trabalhar no 1 para 1. Você vai acertar mais, você vai ganhar autoconfiança, você vai dormir mais feliz, você vai passar a semana positiva, você vai passar mais um final de semana sorridente e tu vai começar a segunda-feira melhor. Entendeu? Quando tu perdeu uma e você já ganhou outra, você já está recuperando. Tá? O mercado, ele com amplitude melhor, é onde tem as maiores possibilidades. Tem uma série de coisas. E se você for vencedor neste modelo aqui, depois tu melhora a tua performance. O que as pessoas querem? As pessoas querem subir no 10º degrau. As pessoas querem subir no 10º degrau porque lá é bom, é alto, quero ganhar. Não, tem que subir 1, 2, 3, 4, 5. Não é porque alguém falou que você tem que... Não, faz bem feito o feijão com arroz, que daí depois você vai melhorando. Assim você abre a tua visão, você vai melhorando, ok? Médio 1 para 1. Terceiro ponto, vamos prever as situações possíveis. Olha só a primeira situação, e é aí que eu quero chegar ao ponto. Eu quero que ele caia. Tu imagina que ele vai caindo, 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 e ele não chega no meu objetivo. E aí o mercado volta e ele vai lá e eu perco na operação. Isso acontecia muito quando eu era iniciante. Acontece até hoje, mas aí hoje eu tenho a solução, que é o quê? É o gerenciamento. Então vamos lá. Qual que é o trabalho do trader, na opinião de vocês? E aí eu quero voltar aqui para mim. Olha só. Qual que é o trabalho do trader? O trader, ele fez uma leitura, ele tinha um setup, um modelo operacional que ele disse, cara, eu acho que ele vai cair. Por isso que eu vou apostar na queda. Beleza. O mercado, primeira avaliação que você faz. Quando você disse que queria que o mercado caiu, ele chegou a cair a teu favor, que é esse ponto que o mouse está mexendo? Ele chegou a cair? Sim. Opa, então você como trader fez um trabalho, certo? Por quê? Porque você disse que você queria que caísse, você fez uma leitura e ele caiu. Agora, se ele caiu no tamanho que você queria ou não, é questão de gerenciamento. Faz sentido para você? Por quê? Porque olha só, se você acha que ele vai cair e ele não cai nada, e ele não vai a teu favor, você é um trader ruim. Você está entrando mal. Se você vendeu e ele só subiu, entrou mal. Agora, se você vendeu e ele foi a favor, opa, eu fiz o meu trabalho como trader. Agora, se eu vou acertar o gerenciamento, é o grande dilema. Então, para situações assim, ó, que ele vai a favor e depois ele retorna, o que eu aprendi na prática? Tá? Que levar um stop aqui é capital que desce. Levar um stop aqui, tá perdendo capital, tá diminuindo. Mas eu fiz meu trabalho certo, por que eu não vou ganhar dinheiro e por que eu vou perder dinheiro? Então, para esse sentido, adiciona um break-even. Ou seja, quando o mercado anda a teu favor, 70%, ou 80%, ou 90%, ou 60%, vai do que você estipular. Tá? Eu gosto de 70% e de 80%. Por quê? Porque se o mercado veio caindo, e ele chegou aqui em 70%, esse stop que estava aqui em cima vem para o zero. Pouquinho positivo para pagar os custos. Tá? E aí o que eu preciso? Eu tenho aqui, ó, a chance dele chegar aqui no meu take é muito maior
do que ele voltar para o zero. Correto? Então é essa a chance que eu tenho. Então eu tenho a chance de muito mais de acertar do que ele voltar. Tá? Então eu acho que proteger break-even eu me sinto muito confortável. Voltando para mim aqui. Algumas pessoas não gostam. Deixa no gain, no loss e tá tudo certo. Por quê? Porque se os teus resultados mês a mês estão positivos, tudo bem. Eu me sinto confortável assim. E eu vejo que os iniciantes, como não tem experiência, é muito melhor tu proteger o teu capital e sair no zero do que tu levar loss, loss, loss. Ok? Então, essa é o primeiro ponto que eu gosto de colocar para as pessoas é proteja a sua operação. Por quê? Porque se você termina uma operação 0 a 0 no break-even, o teu capital está igual. Se tu termina uma operação no loss, tu precisa... Teu capital está lá embaixo, tu precisa fazer uma positiva para recuperar. Então, são dois trabalhos. Então, eu gosto muito disso. Isso é gerenciamento, ok? Aí, se você opera mercado brasileiro, se você opera mercado Forex, verifica no MetaTrader, tem a ferramenta Trailing Stop, nas plataformas brasileiras tem as ferramentas também, como que se coloca um break-even no zero, ou tu vai lá e puxa na mão, ponto, tranquilo, tá? Então, o que eu preciso? Que você veja se você se sinta confortável nessa adição do break-even. Eu acho fantástico, tá? Eu sempre falo, break-even é vida longa, tá? Tirando daqui, até mostrei aqui, olha, acabou indo, beleza, tá? Break-even é vida longa no mercado. Ah, Evandro, mas às vezes, ele vem aqui, ele volta, ele me tira no zero e depois ele vai. Paciência, entendeu? Porque quando ele tá voltando aqui, qual que é a sensação que você tem? Poxa, eu tava ganhando, devia ter encerrado, sabia que eu devia ter encerrado, e aí ele voltou aqui, não, ele vai voltar, agora vai começar a cair de novo. E aí ele começa negativo, não, mas eu vou segurar um pouquinho. Ah, entendeu? Tem uma série de fatores embutidos aí que a gente começa a achar coisas. A, B ou C e a gente muda a decisão. Tá? Então, é uma coisa mais tranquila de se fazer. Tá? Alguns exemplos, vamos lá. Olha só, isso aqui são operações reais. São operações que eu fiz no MetaTrader aqui reais, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui algumas operações, beleza? Vou aumentar aqui. Nessa flechinha aqui, eu fiz uma venda, ou seja, eu queria... Deixa eu ver se eu botei flechinha. Botei, olha só. Eu queria que o mercado caísse, ok? Queria que o mercado despencasse, fosse lá para baixo. O mercado caiu um pouco, o suficiente, eu coloquei a minha proteção no zero, e aí o que ele fez? Ele voltou e me tirou no zero. Aí eu pergunto para vocês, era melhor eu ter levado um stop ou sair no zero? E eu acho que é melhor sair no zero. Coloca aí, entendeu? Então aqui me protegeu. Logo em seguida eu fiz uma compra, flechinha azul, fiz uma compra. O mercado acabou andando fácil. Ah, Evandro, por que ele não comprou até lá em cima? Eu estou explicando o gerenciamento. Se você depois melhorar, você coloca. Então eu fiz uma operação, olha só, ele não voltou. Nada, ele foi a favor, ele não voltou para me estopar no zero, ele foi a favor do ganho. Então, resumo, uma operação zerada, e aí volta para mim aqui, uma operação zerada e uma positiva. Tu entendeu que eu construí resultado no final do dia? Se eu tivesse levado um stop aqui e um ganho, como que seria meu dia? Zerado. Então, eu consigo aumentar a minha produtividade com essa ferramenta. A gente fica pistola, a gente fica bravo de vez em quando porque a gente sai no zero. Mas faz parte. Quando você entender que zero é melhor que negativo, é mais tranquilo. Fez sentido para você aqui? Aqui é um exemplo bem clássico que eu mostrei. Eu tenho mais um exemplo, deixa eu mostrar para vocês aí. Ó. Aqui, ó, ele abriu e foi direto. Tá? Se o meu take estava nesse tamanho ou mais ou menos, depois a gente vê. Tá? O que importa é atitude, gerenciamento. Tá? Eu estava querendo que o mercado caísse, ele não caiu. Tá? E o mercado virou. Então, eu fiz exatamente, olha só, eu fiz exatamente a função do day trader. Eu acho que o mercado vai cair. Eu acho que o mercado vai cair. Então, eu fui lá e apliquei pensando que ele ia cair. Caiu? Caiu, mas não caiu tudo que eu queria. Então, eu tenho uma situação para isso. O mercado mudou, day trade, mudou em questão de 10 minutos, mudou. Vou lá e fiz uma compra e aproveitei o movimento do mercado. Não vou teimar contra o mercado. Deixa eu mostrar mais um exemplo aqui. Olha só. O que o break-even... Pessoal, é fantástico, tá?
O break-even ele te dá segurança. O break-even aumenta a probabilidade das perdas. Entendeu? A probabilidade de diminuir as perdas. Perdão. Ele elimina a ansiedade. Por quê? Porque depois que ele andou aqui e tá no zero, cara, tu não perde mais. Ele baixa teu drawdown, o que eu sei que é a tua conta que perde, e reduz teu esforço para te manter positivo. Aqui está um exemplo, olha só. Eu fiz uma operação zerada e uma positiva. Pronto, finalizei meu dia. Se eu tivesse stop e ganho, eu tinha que trabalhar mais. E evita que você busque novas estratégias, tá? Eu vou te dar um exemplo e vou voltar mais uns slides aí, só para você ver, ó. Aqui. Olha só, pessoal. Vamos lá, vamos ver se eu consigo colocar. Se eu tenho uma operação que eu quero que meu ganho está aqui e que eu quero que minha perda está aqui, eu tenho um risco 1 para 1. Beleza? Beleza. Vou colocar aqui para vocês. Mas na verdade não é assim que funciona. Para você perder capital, tu precisa só acertar 70% para você não perder capital. Porque olha só, quando ele chegou nos 70%, tu já está protegido. Então, você como trader não precisa acertar o 1 para 1 para evitar perda. Você como trader precisa acertar somente até o break-even. E ponto. Então, a chance de você acertar aqui, ó, de você não perder dinheiro é muito maior. Faz sentido isso para você? Quem está perdendo muito pode estar aí. Entendeu? Eu não consigo acertar. E aí o que acontece? A pessoa tende a aumentar os ganhos 2 para 1, 3 para 1, e aí a pessoa está iludida, o mercado não vai te dar isso. Tá? Faz sentido isso? Bacana, né? Deixa eu mostrar para vocês mais alguns exemplos. Olha aqui, de novo, olha só. Deixa eu botar a tela grande que precisa mostrar gráfico, né? Fiz uma compra, deixa eu ver se eu botei flechinha aqui. Isso, ó, fiz uma compra. O que o mercado fez? O mercado foi um pouco e ele voltou lá para baixo. De novo, foi e voltou. Mesma situação, o break-even 0 a 0, 0.5, alguma coisa assim. Era melhor eu levar um stop ou era melhor eu sair no zero? Por quê? Porque o meu papel como trader, ele subiu. Olha só, essa primeira pernadinha aqui, ele subiu. Só que ele não foi o suficiente lá para pegar o meu ganho. Eu me protejo. Ponto. Tá? Então, eu não passei sufoco, eu não levei um stop, fiz uma nova compra no segundo momento, e aí foi lá, pegou o meu take, tá? Pegou meu take, mas ele poderia ter subido só um pouco também e ter caído. Tá? Então, eu não precisava que ele chegasse até meu take. Eu precisasse que ele andasse só um certo ponto para botar no zero. Tá? Isso é proteção. Tá? De novo, mais um dia ali, olha só, uma operação no 0 a 0 e outra operação no take. Se eu tivesse levado um stop, como é que fica teu emocional? Tu já vai para a próxima operação com uma pressão. Poxa, não posso perder de novo. Se eu levar 2 stop, eu paro. E assim vai. Muda completamente o teu ambiente. Tá? Beleza? E aí eu acho que eu separei mais um modelo aqui. O segundo modelo a gente já vai ver depois. Tá bom, pessoal? Então aqui o break-even entra justamente para isso, para que a gente possa ter mais tranquilidade, mais eficiência, que a gente possa ter um pouco mais de assertividade, tá? E aí dinheiro entrando para a conta, você vai crescendo. O que eu gostaria de colocar para vocês aí, pessoal? Deixe nos comentários aí se você acha que fez, tá? Hoje a gente já está no tempo aí, no tempo limite aí. Se alguém tiver mais perguntas, eu vou responder. Coloca aí, você usa, não usa. O que eu vou apresentar amanhã? Amanhã eu vou apresentar os modelos 2 e 3. Tá? Hoje a gente apresentou o grande poder do Day Trade. A gente apresentou um pouco sobre comportamento, que nem estava no script, falei. E um primeiro gerenciamento. Ponto. Tá? O que eu vou sugerir para você? Volta nas suas operações e veja se você aplicasse um break-even, se você teria melhorado a sua eficiência. Ponto. Amanhã eu vou falar o modelo 2, que te dá mais tranquilidade, que você consegue pegar essas operações que eu fiz no modelo 1, eu teria pego um pouco mais de pontuação no modelo 2, e o modelo 3 é onde dá para alongar um pouco mais também, que daí você pode inserir. Então, de novo, você às vezes não precisa trocar de estratégia, melhora o teu gerenciamento. Tá bom, pessoal? Boa noite, obrigado a todos e amanhã a gente se encontra. Abração!